de 7 a 8 horas de sono. Esse é o mínimo recomendado para se ter uma boa saúde. Com tanta correria, o cochilódromo tem se tornado uma pausa na rotina tão acelerada na capital paulista. A reportagem é de Paulo César de Oliveira. A loja do Cochilo funciona nesta galeria em São Paulo. O local oferece cabines privativas para quem quiser tirar uma soneca a qualquer hora do dia. É só pagar, entrar e, claro, dormir. Ar-condicionado, luz relaxante, ambiente silencioso, cabines convidativas para um bom cochilo. Quem é que resiste a uma cama e um conforto como esse? É só chegar e deitar. Ah, se preferir, tem música para acompanhar o sono. O preço para o cochilo varia de acordo com a permanência e vai de 15 a 60 minutos. A hora cheia custa R$ 30. A maioria dos clientes trabalha perto da loja e aproveita o tempo que sobra para descansar. Conhecia um cochilódromo antes? Nunca. Tanto quando ela falou, quero conhecer para ver como é. Semana que vem eu vou marcar um horário para dormir aqui. Não vai dormir hoje? Não, já acabou, já deu o horário já para voltar. O negócio deu certo, tanto que a empresária já pensa em até abrir franquia. A nossa intenção é deixar um cochilo bem perto de todo São Paulo. Uma grande metrópole vai ter um cochilinho perto de você, essa é a nossa intenção. Oferecer um espaço para o cochilo durante o período de trabalho é uma prática que já é adotada por algumas empresas. Nesta de produtos alimentícios, o funcionário pode cochilar de 15 a 30 minutos por dia. Você acha que é importante? Sim, por causa que o funcionário volta com mais disposição na segunda hora. Todos que descansam aqui se sentem muito bem após ficar 20 minutos, 30 minutos descansando. Já sai daqui renovado para mais a segunda parte da jornada. E não acontece da pessoa de repente perder a hora de trabalho aqui? Ah, acontece, mas aqui a gente tem um fiscal que fica coordenando o dormódromo, então deu o horário do intervalo, ele já tranca, tira todo mundo, tranca o dormódromo e acabou o horário de sono. Para este médico neurologista, dormir durante o período de trabalho não é normal. Segundo ele, o hábito pode estar relacionado a noites mal dormidas. Esse cochilo de 20 minutos, meia hora, é útil para algumas pessoas que têm sonolência diurna. São pessoas que cochilam com facilidade no trabalho, na escola, etc. e tal. Então, essas pessoas estão com problemas de sono. O ideal, inclusive, seria uma investigação médica. Acompanhe agora mais uma vez o plantão da redação. Desde a última quinta-feira, pacientes podem agendar exames logo após a consulta em unidades de saúde de Taubaté. Segundo a Secretaria de Saúde, a empresa que realiza os exames vai permitir que 1.481.405 exames sejam feitos. Isso representa um acréscimo de 39,6% na demanda de exames em Taubaté. A obra em atraso de interligação entre a rodovia Carvalho Pinto e a Oswaldo Cruz tem um investimento de 322 milhões de reais. E de acordo com a concessionária Ecopistas, responsável pela obra, 95% do trabalho está concluído. A previsão inicial era que a obra fosse entregue em junho de 2014, conforme o contrato da concessionária responsável. A obra está na fase final e deve ser entregue no mês que vem. Fique agora com a previsão do tempo. Uma moradora de Pindamonhangaba tem ajudado muitas pessoas a encontrar o seu espaço no mercado de trabalho. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a corrente do bem pelo emprego. Uma atitude solidária que tem ajudado muita gente. Através de um grupo nas redes sociais, a Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Estamos aqui com a Fabiana Araújo, idealizadora desse projeto, dessa página, que vai nos falar um pouco mais dessa ideia e de como esse trabalho tem ajudado pessoas a encontrarem empregos. Fabiana, conta pra gente como surgiu essa ideia. A ideia surgiu por eu trabalhar com diversas empresas, né, na minha carreira profissional, empresarial. Muitos amigos, familiares sempre me perguntavam se eu sabia de alguma vaga de emprego.
Então, eu sempre fui envolvida em projetos sociais, sempre fui envolvida em tentar fazer o bem na vida de alguém em relação ao emprego, né? Sabendo de alguma coisa, avisando alguém, um amigo, um familiar. Nessa data específica, quando a Corrente do Bem foi criada, a minha irmã estava desempregada e a minha amiga. E eu pedia muito para Deus que me desse uma ideia que eu pudesse unir redes sociais, o emprego e a solidariedade, né? E foi assim que a brilhante ideia surgiu no dia 1º de abril de 2013, o qual os primeiros membros foi a minha irmã e a minha amiga, e assim ele começou a crescer. O nome do grupo é Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda, mas as vagas só são nesta cidade ou abrangem outros lugares também? Ela realmente tem esse nome, essa identidade, mas como os empregos aqui na nossa cidade eles são ligados às cidades vizinhas, são aprovados vagas Pinda, Taubaté, Tremembé e Roseira. Fabiana, muito obrigada. A Corrente do Bem pelo Emprego em Pinda tem mais de 30 mil seguidores. Além dos grupos e das páginas nas redes sociais, é possível também obter informações em aplicativos para Android ou através de um cadastro, onde você registra seu e-mail e recebe as informações que a Fabiana tem para enviar. Então, acesse essas redes sociais, compartilhe essa ideia. Louise Maiana, repórter setorial. Acompanhe agora a entrevista especial desta edição. Tem horas que dar um passo atrás não é sinal de perda da guerra. Pode ser a retomada de um novo combate, principalmente num mercado de trabalho que está bastante incerto, né? Diante de reformas trabalhistas e de falta de oferta de vagas. Nós vamos falar agora sobre isso com Vivian Santana, ela é coach empresarial e está aqui para ajudar a gente a refletir sobre isso. Tudo bem, Vivian? Tudo bem com você. Uma grande satisfação tê-la conosco. Obrigada. Não é perder a guerra, né? De jeito nenhum. Dar um passo atrás. De jeito nenhum. Às vezes é uma freada de arrumação, como a gente falava no ônibus cheio, dava aquela freada, aí o pessoal se acomodava e tal. É isso mesmo. Eu estava conversando que eu fui uma dessas pessoas que dei alguns passos para trás para poder mudar de carreira. No meu caso, foi uma mudança, porque eu estava numa posição onde eu falei, não é isso que eu quero para o resto da minha vida, então eu preciso fazer essa mudança agora. E quando eu me propus a fazer essa mudança, eu sabia que eu estava dando 10 passos para trás. Isso em salário, em experiência, em rendimento mesmo da minha carreira, em reconhecimento pelo meu trabalho. Então, quando eu precisei fazer essa mudança, eu precisei colocar na minha cabeça que eu não teria não teria tudo que eu tinha naquele momento. Eu teria que baixar um pouquinho as minhas expectativas, o meu salário, para poder chegar onde eu queria. Quer dizer, então, que você investiu numa nova atividade. Exatamente. Na verdade, assim, a gente não pode dizer que a gente perdeu tudo que a gente tinha feito da atividade anterior ou da empresa anterior, mas eu precisei voltar um pouquinho, me reestruturar, fazer curso, começar do zero na nova carreira em que eu queria. Eu quero aproveitar, então, o teu exemplo para passar para o pessoal de casa. Você veio de onde? Qual era a tua atividade quando você deu esse freio e ligou a seta para a direita? Eu era bancária. Eu entrei no banco muito cedo, eu entrei com 18 para 19 anos. E aí eu fiz tudo assim que eu gostaria, o banco me deu uma base muito legal, eu aprendi muito lá dentro. Fui estagiária, fui caixa, fui gerente. Só que quando eu cheguei na gerência, eu vi que não era aquilo que eu estava esperando. Eu não me identifiquei com a profissão e falei assim, se eu for promovida, ou se eu crescer, ou se eu fizer muito bem a minha atividade, essa situação vai mudar? Vai melhorar? Aquilo que está me incomodando não vai mais acontecer? E quando eu descobri que essa resposta era não, eu falei, então, a hora que eu preciso mudar é agora. Senão eu não vou ter coragem de fazer isso. Eu tenho a sensação que essa experiência como gerente deve ter te dado, assim, uma margem muito grande, né? Porque o gerente acaba sendo até meio psicólogo, né? O cara chega lá cheio de problemas, né? Tinha um comercial que mostrava uma cadeira enorme, o cara pequenininho ali, dividindo do gerente, né? O cara chega arrasado, precisando de um apoio. Às vezes não é só o financeiro, é um apoio até psicológico também. Com certeza, porque você tem que ouvir a situação do cliente. O cliente não vai lá e fala assim, eu quero um empréstimo. Ele ia lá e me contava que ele tinha tido uma reforma 3 meses antes, que ele tinha tido um problema, que ele bateu o carro. E não adiantava eu falar assim para ele, olha,
para por aí, o que eu preciso saber é só quanto você quer. Eu tinha que ouvir toda aquela situação do cliente e para poder fazer o empréstimo para ele, para poder conseguir fazer isso. E são coisas que eu levei até hoje no meu trabalho que eu utilizo agora. Porque eu nada mais faço do que ouvir o que as pessoas precisam e ajudá-las a mudar os comportamentos para que elas performem na profissão, performem na empresa que elas estão. Você chegou onde eu queria. O elo é verdade. Entre o que era e o que passou a ser e que agora você desenvolve com plenitude, né? Porque muito obrigada. as pessoas elogiam muito o seu trabalho. O que acontece? Todo mundo falava assim para mim, nossa, mas você perdeu. Você jogou tudo para o alto num momento em que estava todo mundo lutando para chegar onde você estava. É lógico que é muito difícil, assim, quando eu me tornei gerente, os meus pais ficaram orgulhosos, eles falaram, a minha filha com a cidade, é isso, é muito legal. E de repente você desistir disso, você fica com uma sensação de o que eu fiz de errado, com uma sensação de se culpar, de duvidar mesmo da sua capacidade. Mas e depois, quando você muda de profissão, você descobre que você não está jogando tudo fora. E o desafio, né, das pessoas depois de cobrarem, olha, você jogou tudo fora, você tinha um futuro promissor e partiu para uma aventura. É verdade. E que na realidade não foi mais uma aventura, você tinha certeza do que você queria. A gente nunca tem certeza, né? A gente, é lógico que a gente vai com medo, mas a gente vai com medo mesmo. Mas o que eu falo, que eu ouço, eu e os meus clientes, a gente escuta mais, porque a maioria dos meus clientes, eles saíram para uma empreitada de abrir uma empresa própria e fazer o sucesso deles, fazer o salário deles. Então, a frase que a gente mais escuta quando a gente vai no almoço de domingo é: por que você não faz um concurso público? Concurso público é muito legal, admiro quem faz, mas ele não é a única possibilidade que existe na nossa vida. Quando a gente vira empreendedor ou quando a gente faz esse downgrade, a gente está assumindo a responsabilidade pelo nosso sucesso. Eu tenho certeza que muitos daqueles que iam no seu divã, no banco, hoje devem estar te procurando lá no coach, mas eu vou te pedir para contar esses detalhes, né, na volta da entrevista. Nós estamos falando sobre um passo atrás para dar 20 no futuro. Já já estaremos de volta com a Vivian Santana. Depois do intervalo, nós vamos falar de uma profissão que tem bastante mão de obra, mas a qualificação ainda é um desafio. Aguarde um instante, o repórter setorial volta já.